Olá e bem-vindos a mais uma atualização de portfólio. Na última semana, o portfólio do investidor do sofá subiu 374, enquanto o SP subiu 16 no ano, mostrando grande diferença. Por outro lado, a volatilidade é amiga e inimiga. Agora estou com alta de 76, o SP está com alta de 178, e desde o início do portfólio estamos com alta de 1.709, enquanto o SP está com alta de 3.972. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre muitos dados específicos de empresas, mas claro, como sempre, também dados do mercado, temos bastante coisa. Esses são apenas dados disponíveis, você pode usá-los ou ignorá-los. Há também notícias sobre a Oscar Saúde. Vou falar sobre a Netflix, porque sim, a Netflix é uma empresa que eu adoraria ter em breve, e vou explicar o porquê. Vamos falar um pouco sobre Tom Lee e as projeções dele para 2026, que na verdade continuam mudando. Vou comentar o que Brad Gerstner falou sobre nomes de softwares e o mercado de inteligência artificial. O PayPal fez um anúncio, então também falarei sobre ele. Depois precisamos falar sobre essa postagem do presidente Trump a respeito das taxas de juros de 10 cartões de crédito. Depois temos um comentário de Anthony Noto sobre esse anúncio. A Amazon Web Services aumentou os preços das GPUs. Precisamos analisar as probabilidades dos cortes nas taxas de juros. E depois algumas coisas de esportes e entretenimento, e então vamos falar um pouco sobre alguns dados de colecionáveis. Deixe-me começar primeiro com as posições fora da carteira. CoreWeave Iron ainda está em queda de 82 na CoreWeave e alta de 92 na posição de ferro. E quanto às opções do PayPal, ainda estou em queda. Ainda estou em queda de 25,20. 25 nos contratos de junho de 2026 em dólares e em queda de 20 nos de 70 dólares de janeiro de 2027. Quanto à carteira em si, houve uma pequena mudança, então a SoFi ainda é a número 1, mas agora a número 2 é outra. Rocket Lab. Eu nem percebi o quão rápido isso subiu. Rocket Lab agora está em 80. E 86 dólares por ação. Já estou com um lucro de 576 nessa posição agora. Alguém já me perguntou aqui na comunidade sobre a carteira, se eu vou realizar lucros de novo. Foi isso que eu fiz antes, e aí a ação realmente caiu, então o timing foi pura sorte. A ação caiu. Isso me permitiu recomprar a mesma quantidade de ações por menos. Vou fazer a mesma coisa agora? Agora, vocês me conhecem, eu sou extremamente otimista com a Rocket Lab. Eu acho que essa é uma empresa que vai valer 100 bilhões de dólares, mas hoje ela já é o quê? Uma empresa que vale mais de 40 bilhões de dólares. Ainda é pequena em receita, mas isso pode mudar rápido. Se conseguirem outro contrato enorme agora, eles já fecharam um grande contrato recentemente, por isso a ação continuou subindo. Temos o Neutron, que deve ser lançado no primeiro semestre de 2026, mas não posso deixar de dizer que eu realmente penso muito sobre isso. Muitos dos catalisadores de curto prazo já estão precificados, então quando eu olho para a posição, estou com um lucro significativo. Ainda vou manter a maioria das minhas ações, mas acho que seria irresponsável da minha parte não realizar um pouco do lucro. Se isso vai direto para a reserva de caixa ou financiar a aquisição da Netflix, não os Warren Brothers, eu comprando ações da Netflix, ainda não se sabe. Mas eu provavelmente gostaria de garantir algum lucro com isso, especialmente nesses níveis. Depois vem o Google Alphabet em terceiro, Nebius em quarto, a AMDD e a Micron local. Essa também está decolando como um foguete. Depois temos a posição em caixa. Uber, Meta, Alibaba, Oscar agora está no positivo. Temos Shift 4 ainda no vermelho, Rubrik ainda no vermelho. HE subiu 18, embora tenha subido um pouco menos do que isso, por causa da minha média, porque mudamos de 1,40 para outra. Minha média é cerca de 23, um pouco abaixo dos 18 que você vê aqui. Eles ainda têm algumas ações do PayPal, que eu poderia usar como dinheiro extra, mas não vou vender agora. Depois temos o Duolingo, como você sabe com o Duolingo. Meu problema lá é que entrei rápido demais, de forma muito agressiva. Se eu tivesse comprado algumas ações de vez em quando, não estaria com uma queda de 48%. Nesse momento, não adiciono mais porque já investi capital suficiente nessa posição. Só consideraria adicionar após o relatório de resultados. E ligar para ouvir e obter mais informações sobre a estratégia que eles estão testando agora, que é focar nos usuários ativos diários e mensais, para garantir que isso continue crescendo. E então vamos ver o que faremos com a monetização. Então é isso.
Depois temos algumas ações da Nvidia e uma ação da Palantir. Eu vendi todas as minhas ações da Bicelera, então saí completamente dessa pequena posição. Não é que eu seja pessimista com a empresa, só não acompanho mais. Então qual o sentido? Eu tinha pouco mais de $1000 nisso. Prefiro guardar esse valor na reserva de dinheiro e talvez comprar ações da Netflix com ele. Comprei 20 ações extras da Rubrik por $72,92. Aqui está o motivo pelo qual eu adoraria ser dono da Netflix agora. Como você sabe, se acompanha o canal há anos, sabe que quando a Netflix caiu em 2022, eu estava otimista com a empresa. Nunca cheguei a puxar o gatilho porque, bem, tudo caiu, então tive que focar no que eu já possuía. Mas foi um erro bobo. Ok, você não pode pegar todas. Mas agora, estou vendo uma oportunidade de realmente conseguir uma boa entrada em uma empresa muito boa. Agora. Se você olhar para a receita, o crescimento da receita agora deve desacelerar para 13% de crescimento anual no ano fiscal de 26 e depois ficar mais próximo de 11% em 2027. Não é a coisa mais atraente do mundo, eu admito. Mas olhando o fluxo de caixa livre, ele deve crescer bem mais rápido, 344 no ano fiscal de 26 e 194 no de 27. Tudo isso, é claro, exclui qualquer aquisição. E se você olhar para o lucro operacional, também se espera que ele cresça mais rápido do que a receita. Agora, por que eu deveria e por que eu não deveria comprar a Netflix? Então, vamos começar pelas coisas positivas. As ações caíram 30% desde o pico. Agora estão mais baratas, crescem e lucram mais. A aquisição da Warner Brothers faz sentido para mim. É um nome forte, a propriedade intelectual cresce e eles têm excelente distribuição de conteúdo licenciado. Por que eu não deveria comprar? Estou levantando meus próprios contrapontos. Estar 30% abaixo não é um bom motivo para comprar qualquer ação. Vou explicar. Está menos caro, mas não automaticamente barato. A aquisição da Warner Brothers será um peso. Uma nova posição exige muito mais dinheiro. Acho que eles oferecem poucos spots, mas tem WWE e transmissões ao vivo. Mas ainda acho que não conseguir os direitos de transmissão da F1 foi uma oportunidade perdida, porque, quero dizer, a F1 é muito popular. Acho que é principalmente graças à Netflix. Eu gosto desses documentários esportivos, não sei como você quer chamá-los na Netflix. Seja o de golfe, National Football League Tênis. O de tênis foi chato porque os jogadores são chatos. Já o Drive to Survive é pra mim um dos melhores. Então, eu realmente acho que a falta de esportes ao vivo na Netflix é uma oportunidade perdida. Sim, de vez em quando tem eventos ao vivo, mas eu teria adorado. Acho que faria mais sentido se eles tivessem os direitos de transmissão da F1, por exemplo. E então, sim, hoje existe mais concorrência e ainda há um aumento na pirataria. Então você precisa pesar essas duas coisas. Agora, tá mais barato, caiu 30, é verdade, tá mais barato. Comparando o PE histórico e o E4PE com a média dos últimos 10 anos, fica claro que eles estão bem abaixo dessa média. Mas então, digamos que a gente volte tudo até 2020 até agora, também estamos abaixo da média. Aqui, estamos em 373 a média. Aqui é 45 para o PE histórico. Para o PE futuro, estamos em 29 vezes. A média era 34. Claro, lá atrás, quando a ação caiu uns 70%, estávamos negociando a um P de 15, 16 vezes. Eu acho que podemos cair mais uns 50% e ver isso diminuir, ou a ação ficar de lado, mas o lucro de repente começa a subir bastante. Eu acho que isso não vai acontecer, mas dizer que está barato, acho justo dizer que está menos caro do que antes agora. Dito isso, também é uma empresa melhor do que antes. Quando você olha para as margens operacionais, margem de fluxo de caixa livre, margem de lucro bruto, margem de lucro líquido e depois o caixa das atividades operacionais. Todas estão melhores hoje do que há alguns anos. Então, é claro, você provavelmente pagaria um pequeno prêmio por uma empresa melhor e mais lucrativa. E dito isso, estou muito mais inclinado a abrir uma pequena posição na Netflix. A princípio, não vou cometer o mesmo erro que com o Duolingo. Com a Netflix, acho que terei tempo para acumular mais ações, ainda mais com a compra da Warner Brothers. Mas mesmo sem isso, foi o que sempre disse. Mesmo que isso não aconteça, a empresa ainda estava indo muito bem operacionalmente. Eles ainda estão indo muito bem. Então, neste momento, tudo isso só me dá uma oportunidade, certo? O fato de ter caído 33, aliás.
Só porque a ação caiu 30, 40 ou algo assim em relação à máxima histórica, isso não a torna automaticamente barata ou uma boa compra. Talvez a ação nunca devesse ter sido negociada naquela máxima histórica. Para começar, acho que a Netflix também subiu bastante. Eu não acho que ela deveria ter chegado a 129 dólares, que antes eram 1.200 dólares, mas agora parece que sim. Isso pode ter me dado uma oportunidade de possuir uma empresa que eu realmente gosto. E ao contrário do Duolingo, aqui você está apostando no fato de que as pessoas simplesmente ficam preguiçosas, ainda mais preguiçosas, porque com o seu Lingo as pessoas têm que aprender. Com a Netflix é só assistir entretenimento. Agora, claro, a última coisa, e isso é a concorrência, certo? Isso é claro, o YouTube como concorrência, a Disney e todos os outros. A concorrência definitivamente existe se você olhar até mesmo a participação de mercado, certo? Se você olhar para a participação de mercado, aqui está a Netflix, 83, isso é de novembro de 2025. 129 aqui é o YouTube e 63 são outros streamings. Mas o que temos aqui? 47, Disney 38, Amazon. Desde março de 2025, alguns foram adicionados e devem crescer mais rápido, pois ainda são pequenos. Mas com a Netflix você pode ver que a participação de mercado sim cresceu, mas ficou mais ou menos estável. Se observarmos isso, veremos como os americanos assistem televisão entre os distribuidores de mídia, analisando a visualização mensal por distribuidor, sendo este o número 1. Em novembro de 2025, o YouTube ainda lidera. Depois vem Walt Disney Company, Paramount, National Broadcasting Company Universal e só então a Netflix. Agora, se formos olhar, por exemplo, se olharmos para novembro de 2024, claro, você ainda tinha aqui a Fox como uma independente. Ou talvez comecemos no início de 2025, mesmo assim, a Netflix está em quarto lugar, caiu uma posição aqui. Mas eu realmente acho que se eles tiverem sucesso em adquirir a Warner Brothers, especialmente os setores mais lucrativos do negócio, acho que eles vão ficar cada vez mais fortes. Mas enquanto isso, eles podem usar os dados que estão aqui como um contra-argumento para o a Netflix é um monopólio. Com certeza não, com certeza não. Então acho que o que vou fazer é simplesmente pegar o valor que a Oplara tinha e colocar na Netflix, que novamente eu realmente acho que é uma empresa extremamente bem administrada. Seguindo em frente, temos mais alguns dados sobre a temporada de festas. Podemos ver que este foi o 6º aumento anual consecutivo. Isso não é tudo. As compras online nos feriados nos Estados Unidos da América subiram 68% em um ano, atingindo 2.578 bilhões de dólares. Entre 1º de novembro e o final de 2025, houve 25 dias em que os gastos diários ultrapassaram 4 bilhões de dólares contra 18 dias em 2024. As vendas na Cyber Week cresceram 77% em um ano, alcançando 442 bilhões de dólares. Na Cyber Monday subiram 71%, chegando a 143 bilhões de dólares. Compras por dispositivos móveis foram 56,4% das transações online, subindo para 66,5% no dia de Natal. Compre agora, pague depois. Os gastos subiram 98% e atingiram 20 bilhões de dólares pela primeira vez. O tráfego para sites de varejo via inteligência artificial generativa subiu 693%, pois consumidores usaram assistentes de compras para buscar ofertas. Isso cresceu muito, mas partiu de uma base pequena, então não nos surpreende. Como você sabe, o PayPal tem parcerias com a Gemini, Perplexity Chat, Generative Pre-trained Transformer e, mais recentemente, com o Microsoft Copilot. Falando em PayPal, eles finalmente lançaram, o PayPal. Os anúncios lançaram insights e medições do gráfico de transações para melhorar os resultados da publicidade no comércio. Novas soluções dão às marcas uma visão multiplataforma do comportamento de compra real, além de cliques e impressões de um varejista. Aqui estão as 6 ações que os consumidores realizaram antes de comprar produtos de beleza, segundo o exemplo fornecido. Então, você abandonou um carrinho de beleza. 49 milhões de dólares em vendas eventuais, o maior impulsionador aqui. Eles navegaram na loja online, isso representa 90 milhões de dólares, visitaram páginas da categoria de beleza. Isso representa 13 milhões de dólares, fizeram outra compra de beleza. Checaram as redes sociais e usaram uma ferramenta de inteligência artificial. Essas são informações muito úteis que o PayPal possui e que eles podem fornecer para quem estiver interessado. Acredito que em 2026 os anúncios do PayPal terão bem mais destaque. E por isso eu realmente espero que a diretoria fale bastante sobre isso, talvez nos forneça alguns números. Sobre o PayPal, talvez você já tenha visto isso nas redes sociais.
A participação das transações de e-commerce da Visa por tipo de checkout. 84% agora são com cartão salvo e botão de checkout. 16% são entrada manual checkout como convidado. Por algum motivo estranho, as pessoas acham que o PayPal está apenas nessa seção azul escura e não na seção azul clara, o que, claro, não é verdade. Muita gente não sabe disso, eu mesmo não sabia. Mas aproximadamente 30% do comércio global é facilitado pelo PayPal, em algum grau. 30% de todo o comércio global. É um número bem grande agora. As pessoas sempre falam, mas Apple Pay, Google Pay e tudo isso... Ok, primeiro de tudo, o Apple Pay foi lançado em 2014. Desde 2014, o total de pagamentos processados do Google aumentou. 648%. Além disso, o número de transações de pagamento por conta ativa subiu 1.351%. Agora você pode dizer que a queda já começou. Não, isso é por causa da decisão estratégica de garantir que a Braintree, que é o provedor de serviços de pagamento deles, a Braintree, seja lucrativa. Eles não estão mais buscando crescimento a qualquer custo. Eles querem realmente melhorar as margens do negócio como um todo. E é por isso que você viu essa queda aqui. Passando para o anúncio de sexta-feira à noite aqui. Isso é sobre a empresa de cartão de crédito. Segundo a publicação, a partir de 20 de janeiro de 2026, o presidente dos Estados Unidos propõe limitar as taxas de juros de cartão de crédito a 10% por um ano. Agora, muitos dizem, isso é péssimo para Visa e Mastercard, certo? Porque quando pensam em cartões de crédito, automaticamente pensam na Visa e na Mastercard. Mas a Visa e a Mastercard não são os bancos que estão cobrando os juros. Ok, então o impacto aqui vai ser nos bancos como John Pierpont Morgan, Capital One, Citigroup e quem mais também é afetado por isso? Bem, os tomadores de empréstimo, porque isso vai pressionar os bancos a cortar linhas de crédito para clientes de maior risco. Isso vai eliminar as recompensas. Bem, pode potencialmente eliminar as recompensas. Eles poderiam aumentar as taxas anuais, cobranças por atraso e outros custos para compensar a perda de receita de juros. Agora, American Express e acho que vi que a Discover também pode ser colocada nesse mesmo grupo dos bancos, mas Visa e Mastercard não, essas agora são redes de pagamento. A única coisa positiva aqui, porque a ideia por trás disso, ok, faz sentido. O lado positivo é que quem paga juros acima de 10 teria economia imediata nos encargos. Ok, então isso, digamos, aliviaria a pressão sobre muitas pessoas, mas você também quebraria um sistema aqui. É por isso que Anthony Noto realmente falou sobre isso. Ele falou sobre o aspecto dos empréstimos pessoais para a Sophie, e também respondeu a uma das perguntas do Tanner aqui. O que você acha que isso representa para a economia se o acesso ao cartão de crédito for restrito? É o mesmo ponto discutido, e Anthony Noto comentou sobre isso. Podemos oferecer aos usuários médios os empréstimos pessoais de referência, que têm taxas mais altas do que cobramos dos nossos tomadores Prime, e ainda assim obter retornos atrativos, mas ainda com taxas mais baixas do que os 25% que eles pagam nos cartões de crédito. Então eu digo que existe uma solução, e o fundo de investimento a oferece. Nós ainda podemos ganhar dinheiro com isso, e o consumidor ainda vai pagar menos do que paga com o sistema atual de cartão de crédito. Agora, ele disse em sua postagem, se isso for implementado, e é um grande e se, embora eu espere que sim, provavelmente veríamos uma contração significativa na indústria. Empréstimos com cartão de crédito. Emissores não conseguirão lucrar com taxa de 10. Concordo. É mesmo um grande se isso acontecer. Vamos em frente. A Amazon Web Services aumentou os preços das GPUs em 15% em um sábado, isso foi na semana passada, mas me disseram que os preços das GPUs, especialmente das H200, deveriam ter caído, deveriam ter se tornado inúteis por causa do Blackwell. Certo. Michael Burry. Mas isso não aconteceu. Agora, as chances de corte da taxa de juros em janeiro caíram para 44%, portanto, não ocorrerá. Se olharmos para o de março, também não parece que isso vai acontecer tão cedo, certo? Agora estamos em 276%. Por enquanto, não acho que isso vai acontecer em janeiro, março ou abril. O mercado está antecipando mais um corte de 25 pontos base, passando agora para as probabilidades dos mercados de previsão na calça aqui sobre uma paralisação do governo no final de janeiro. Isso caiu agora para 24%, a Suprema Corte decidiu a favor da tarifa de Trump. Não tivemos nenhum anúncio na sexta-feira.
E bem, a chance de eles decidirem a favor está em 27%, então a grande probabilidade aqui é que não será a favor deles. Sobre a saúde de Oscar, a Câmara aprovou, com apoio do bom credor, a extensão do crédito fiscal do Ato-Lei de Auxílio, Alívio e Segurança Econômica contra o Coronavírus de assistência acessível e salvadora de vidas por mais 3 anos. No acumulado do ano, Oscar Saúde já subiu 224%, agora passou pela Câmara, mas pode não passar pelo Senado. Talvez passe, mas quem sabe? Se forem 3 anos, talvez seja 1 ano, talvez sejam 2 anos. Mas como você sabe, os subsídios ampliados não estão incluídos na orientação para 2026 da Oscar. Enfim, indo para os dados do mercado. Então, o que podemos ver aqui é o seguinte. Os números de empregos nos Estados Unidos da América foram revisados para baixo em todos os 11 meses de 2025, totalizando uma redução de 624 mil empregos. Por isso digo, sempre que vemos os números nas manchetes, é melhor não comemorar cedo. Porque na maioria das vezes, como você pode ver, esses números são revisados e nesse caso revisados para baixo. Na sexta-feira, o relatório de empregos de novembro foi revisado para 56 mil, 8 mil a menos. O relatório de empregos de outubro também foi revisado para baixo em 68 milhões, 273 mil. Isso é um negativo de 173 mil, o menor resultado mensal desde dezembro de 2020. Se esse ritmo continuar, o relatório de empregos de dezembro pode ser revisado para 6.700 ante mais de 50 mil inicialmente reportados, permanecendo no mercado. Então, se você olhar para o índice Dow Jones Industrial, mais de 90 de suas ações estão acima da 200 dias. Isso acontece pela primeira vez em mais de um ano. Você pode ver isso. 6, 9 meses ou 1 ano depois, o mercado foi positivo em 100% dos casos, embora não haja tantos dados para analisar. Com o SP500 foi igual. 6, 9 meses ou 1 ano depois, sempre ficou positivo. Porém, novamente, são poucos dados para analisar. Sobre o SP500, após mais de 125 de suas ações alcançarem máximas de 52 semanas pela primeira vez em mais de um ano. Aqui, você pode ver que 3 semanas depois, ou seja, no curto prazo, 3 semanas depois e 1 mês depois. Entre os poucos dados que temos aqui, em 100% das vezes, o ESP ficou positivo, analisando a posição líquida dos gestores de ativos como percentual do interesse em aberto. Agora você vê claramente que estamos no mesmo nível. Acho que era em março ou abril de 2024. Veja o que ocorreu com o VX após sua disparada. Alguns, imagino, estão se protegendo caso o VX realmente suba novamente. Eles já têm suas contramedidas em prática. Olhando para o Standard e Poor's 500, os retornos anuais completos quando está em alta. Nos primeiros 5 dias do ano, a média dos retornos anuais foi de 1.423. Em 84% das vezes foram positivos, e os 713. Olhando para o Nasdaq aqui, desde 1987, você pode ver que as coisas realmente estão a nosso favor aqui. Se você olhar para a última coluna bem aqui, em 25 dos 27 anos ficamos no positivo em média, subimos 2.514. Verificando nossa disputa entre ursos e touros pela primeira vez em mais de um ano, os touros da American Association of Individual Investors superaram os ursos por 6 semanas seguidas. 6, 9 meses e 1 ano depois, o mercado subiu 100% das vezes, até mesmo uma semana após. Embora você possa ver claramente aqui, temos 3 pontos de dados para trabalhar, o que, bem, não é muita coisa. Por fim, veja o Standard Poor's 500 quando mais de 25% das ações passam da banda superior de Bollinger. 3 semanas depois, estávamos positivos em 90,5% das vezes, e após um ano em 94,4% das vezes. Em média, tivemos uma alta de 18,3%. Agora, vamos ouvir rapidamente o que Tom Lee e Brad Gerstner têm a dizer, e depois vamos passar para o segmento de esportes e entretenimento. É ótimo ver você. Scott, os mercados começaram muito bem, o que não foi necessariamente uma surpresa para você. Isso, sabe, eu não tinha nenhuma expectativa, mas sempre é um bom sinal começar forte desde o início. Bem, ele disse que na verdade espera um começo de ano mais turbulento e depois uma segunda metade melhor, eu disse. Nós vamos ter um primeiro semestre melhor, com mais incerteza na segunda metade do ano. Mas sempre é um bom sinal começar forte, como você sabe, porque o que os mercados fazem na primeira semana ou algo assim, nos dá uma dica de como os mercados vão se comportar ao longo do ano. Previmos alta no início do ano, seguida de forte correção e nova alta no final.
É uma correção. Se não for mercado de baixa, essas preocupações são suas, não minhas. Sim, acho que este ano haverá um momento em que parecerá um mercado de baixa. E quanto ao jeito que o mercado está no começo do ano, o que você acha disso? Eu acho animador porque temos uma certa amplitude, certo? Energia e materiais estão indo bem. O Mag 7 está se recuperando um pouco e as criptos também estão indo bem. O setor de saúde, financeiro e industrial estão fortes, assim como as small caps. O mercado é amplo. Quase dá para chamar de alta generalizada. O setor de tecnologia não vai mal, só está sendo ofuscado por outros movimentos. O fundo negociado em Bolsa Standard e Poor's de peso igual atingiu uma nova máxima histórica, mostrando o que impulsiona este mercado. É isso mesmo. Eu acho que para os investidores e para os investidores institucionais, ter uma boa amplitude sempre é um bom sinal. Na verdade, Isso é sustentável? Será que vai continuar assim por um tempo? bem, eu realmente acho que há alguns ventos favoráveis macroeconômicos que devem ajudar as ações. Um deles é que eu acho que a clareza econômica está melhor, porque as tarifas já ficaram para trás. Mesmo que isso mude, no geral elas não aumentam, podendo até se manter ou cair. O segundo ponto é que o Fed se torna um vento favorável ao adotar postura mais dovish, focando no mercado de trabalho. O aperto quantitativo acabou, temos um novo Fed chegando. Tudo isso, de certo modo, acho que, como não combatem mais a inflação, acaba sendo um suporte para o mercado de ações. Antes de mostrar o trecho, lembre-se, estamos entrando lentamente em uma nova temporada de resultados. Há 12 meses também estávamos iniciando uma temporada de resultados. Novo presidente assumiu e iniciaram conversas sobre tarifas. O drama mais profundo também marcou este ano. Bem, as tarifas ficaram para trás, elas podem ser revertidas. Mas eu realmente acho que as empresas que vão divulgar seus resultados, especialmente no início do ano, terão um panorama melhor do que tivemos há 12 meses. Dito isso, já concordo com o que o Brad vai dizer, que também estamos em um mercado para seletor de ações. O que achou da palestra principal do Jensen Huang? Qual foi o maior destaque para você? Isso faz alguma diferença significativa? Bem, só para comentar, Scott, você passou a palavra para todos na mesa e todos estão certos. Este será um mercado para quem sabe escolher ações. Não é 2023 ou 2024 quando começamos o super ciclo e saímos da queda de 2022. E lembre-se, no ano passado também não houve alta constante. A Nasdaq caiu 20% no dia da libertação em abril passado, mas fechou o ano com alta de 20%. Vejo muitos motivos para empolgação neste ano. Como a Venezuela mostrou no fim de semana e a decisão da Suprema Corte sobre tarifas deve mostrar, ainda enfrentaremos muitos desafios este ano. Mas considerando só o quadro operacional geral, depois falo da Nvidia e dos impostos mais baixos. Estamos em um ciclo de corte de juros, a inflação está sob controle, sabe? O crescimento dos lucros está acontecendo. Há um super ciclo da inteligência artificial, um grande ciclo de investimentos, junto com a reindustrialização e o retorno da cadeia de suprimentos nacional, formando outro grande super ciclo de investimentos. Então, o cenário parece bom. E ainda temos essas empresas que estão ficando mais eficientes, certo? Elas estão aproveitando a inteligência artificial. Isso é difícil para o mercado de trabalho, mas realmente leva a essa era de ouro de expansão das margens. E acho que o que você ouviu da Nvidia ontem foi mais do mesmo, certo? A estimativa de consenso para este ano, eu acho, é que eles vão crescer os lucros em cerca de 65%, talvez 30% em 2027. Você afirmou que é um mercado focado em lucros sem necessidade de expansão. O múltiplo é 25 vezes os lucros, tendo atingido 41 vezes em julho de 24. Ele atingiu o fundo em abril do ano passado em 21 vezes os lucros. Agora estamos em 25 ou 26 vezes, então não é um múltiplo exigente. E como acionista, Scott, estou empolgado e feliz só de sentar aqui e deixar uma empresa incrível gerar lucros e deixar nossos retornos virem dos lucros. Nossos retornos não dependem da expansão do múltiplo na Nvidia. Acho que não há muito o que acrescentar aqui. Concordo, acho que estamos em um mercado muito melhor hoje. Sim, o desemprego ainda é um problema a ser enfrentado, mas acredito que reduzi-lo passa por diminuir as taxas de juros. Na minha opinião, os pontos positivos superam os negativos. Mas, como ele disse, ainda podem surgir algumas surpresas que não esperamos. Isso pode gerar alguma volatilidade, o que é normal. Apenas esteja preparado. Por fim, a seção de esportes. Temos um fim de semana de Copa da Inglaterra, que considero a maior competição de Copas.
Charlton Chelsea, primeiro jogo com nosso novo técnico, vamos vencê-los por 5-1. Manchester City e Ixu. Bem, como você pode ver, o Manchester City venceu o jogo contra o Exeter City por 10-1, foram 10 gols. Nenhum deles foi marcado por Erling Haaland, e ele estava jogando muito bem. Agora temos o seu Tottenham contra o Aston Villa. O Tottenham perdeu em casa, o Aston Villa continua surpreendendo e superando as expectativas. Parabéns para eles. Também tivemos provavelmente a maior zebra da história da Copa. Eu diria o Crystal Palace, que é o atual campeão da Football Association Cup. Eles perderam para o Macclesfield, que nem está nas ligas profissionais. Eles estão 170 posições abaixo do Crystal Palace. Incrível! Isso é a magia da Football Association Cup. E por fim, uma atualização rápida sobre a Copa na Turquia também. Anteriormente, o técnico da seleção belga, Dominique Tedesco, venceu com o Fenerbahçe contra o Galatasaray por 2-0. Quanto à Copa Africana de Nações, estamos nas semifinais, temos Marrocos contra Nigéria e Senegal contra Egito. Quem você acha que vai levar? Me diga aí nos comentários abaixo. Falando rapidamente sobre o lado do entretenimento, algumas recomendações. Primeiro, como sempre, Landman está no Paramount Plus, uma série incrível. Depois, Mobland também no Paramount Plus, outro ótimo programa. Como você pode ver, grandes atores, Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. E para quem gosta de anime, Attack on Titan, acabei de terminar. Uau, incrível, sensacional. E por último, claro, semana passada eu falei um pouco sobre investimento em colecionáveis de Pokémon. Esse cara aqui. O canal Pica-Papa no YouTube fez uma planilha completa e analisa cartas de Pokémon como se fossem ações. Então ele... São 32 meses de desempenho até maio de 2023. Isso pode ser chamado de um fundo negociado em bolsa. Das principais cartas de Charizard, muitas são Professional Sports Authenticator 9, algumas também são Professional Sports Authenticator 10, só para manter os preços um pouco mais realistas. Mas como você pode ver, nesse período de tempo, subiu 135 de toda essa lista aqui. 10 dos 15 já dobraram de valor agora. Se não estiver interessado só em Charizards, ele também comenta sobre o índice da caixa de Booster Espada e Escudo. Maio de 2023 até janeiro de 2026. Você pode ver que, se pegar a lista inteira aqui, ela subiu. 248. É um desempenho significativamente superior. Agora você pode dizer, tudo bem, mas como você avalia isso? Não é como uma empresa, não é como uma ação, é mais... Sim, é um item de colecionador. É um item de colecionador. Se alguém estiver disposto a pagar mais do que o preço que você está oferecendo, então o preço disso vai subir. Mas é claro, existem vários motivos pelos quais essas coisas aumentam de valor. Especuladores de raridade, eles não imprimem tanto. Acredito que eles vão imprimir muito mais nos próximos anos, pois estão abrindo uma das maiores instalações nos Estados Unidos. Mas o hype, eu diria que o hype é real, a atenção é real, o investimento alternativo é real. Também há, é claro, muita atenção porque Logan Paul está tentando vender seu card ilustrado de Pikachu por milhões e milhões de dólares. Mas olha, o desempenho aqui é real e superou muitas ações e o próprio mercado também. Se for colecionador, avise nos comentários abaixo. Se você tiver algo interessante para compartilhar, me chama no Instagram ou no X. Então, no geral, é isso por hoje nesse vídeo. Foi longo, mas tinha muito a dizer. Espero que tenha gostado. Nos vemos no próximo. Tchau.